Deus abençoe. Eu sou o Reverendo Samuel, sou o presidente do Sínodo do Rio Grande do Norte. Já atuei como secretário sinodal da nossa Sinodal de Mocidades e recebi o desafio do presbítero Zusa, presidente da Sinodal de Mocidades do nosso Sínodo, para gravar uma mensagem aí em virtude do Dia do Jovem Presbiteriano. E é com grande alegria que eu participo desse momento e tenho aí o desafio de trazer uma mensagem de ânimo, de consolo aos nossos jovens presbiterianos e de desafio também diante de uma data tão importante que será comemorada amanhã como o Dia do Jovem Presbiteriano. Hoje nós teremos a reunião, né, o culto online, né, e espero que todos participem. Irmãos, o texto que eu escolhi para a nossa meditação é Romanos capítulo 5, verso 1 ao 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Perceba, irmãos, o texto que nós temos diante de nós é um texto conhecido já, principalmente o verso de número 8, e é um texto que abre com a seguinte declaração: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A palavra aqui, justificados, aponta não somente para o que nós conhecemos como a doutrina da justificação pela fé somente, um dos pilares da reforma, mas aponta para a nossa declaração de justiça. Por isso que o capítulo 8, verso 1 dirá: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais à frente nós veremos quem pode nos condenar. É Deus quem nos justifica, ou seja, é Ele quem nos declara justos. E se somos declarados justos, não é porque nós somos agora inocentes, mas é porque mesmo culpados, a nossa pena ela foi paga por alguém. O Cordeiro substitutivo, o Cordeiro vicário, ele assumiu o nosso lugar e pagou a pena no nosso lugar. Isaías 53 deixa muito claro a importância da obra do Cordeiro, quando nos dirá que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o conceito que vai estar aí na continuação do verso, quando fala: mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui de paz não é uma ideia de uma paz simples, vai em paz, que Deus te abençoe. É a ideia de que não há mais guerra, cessou a inimizade, porque Cristo, o mediador da aliança, aquele que assume o nosso lugar, ele cessa a nossa guerra contra Deus. Não há mais inimizade, a ira de Deus não está mais sobre nós. É fundamental lembrarmos que em João 3,36 diz que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele, eles permanecem em inimizade. E João 3,18 vai dizer que aquele que não crê no Filho já está condenado. Então a ideia aqui é: não há mais condenação, não há mais nada a ser cobrado de nós, porque Cristo assumiu o nosso lugar, logo não estamos mais em guerra contra Deus. E esse texto, irmãos, ele vai nos trazer aí 3 motivos de nos gloriar no Senhor por causa do sacrifício de Cristo. Perceba que no verso de número 2 ele dirá: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso de número 3, ele vai dizer: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E o verso de número 11 ele vai dizer: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que é um verbo que se repete nesse texto. E é um verbo que deixa muito claro, traz de forma muito simples quais são os benefícios
que a justificação traz sobre nós e quais são os motivos que nós temos de nos alegrar no Senhor, o motivo que nós temos de fato, ter alegria e gozo, como o nosso fim principal diz. Nós devemos nos gloriar, devemos glorificar a Deus para todo sempre e nos gloriar nele, nos alegrar nele, nos deleitar nele para todo sempre. Então eu queria rapidamente, como forma de desafio aí para os irmãos, olhar para esses 3 versos. Eu olharei de forma inversa o verso 11, o verso 3 e o verso 2, porque é justamente a sequência lógica, não, claro que não é a sequência do texto. Né? A primeira coisa que o texto vai dizer, que nós devemos nos gloriar no Senhor, nos alegrar nele, nos deleitar nele, é por causa da redenção. Perceba, irmãos, que o texto vai deixar isso muito claro, por intermédio de quem agora recebemos agora a reconciliação. Por meio da morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E se fomos reconciliados com Deus, é motivo de alegria para nós, porque não há mais condenação, porque o escrito de dívida que estava sobre nós foi retirado de sobre nós e foi encravado no madeiro. Somos nova criatura. Muitos textos na Bíblia falam sobre isso. Então, é motivo de alegria a salvação em Cristo Jesus. É motivo de glorificarmos ao Senhor eternamente. Não é à toa que no capítulo 7 de Apocalipse, quando fala sobre a visão dos transformados, daqueles que foram transformados pelo Senhor, ele vai dizer, eles tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, e este é o motivo que eles se colocam dia após dia diante do trono para adorar o Senhor. A morte de Cristo é o motivo da nossa adoração eterna. Não é à toa que nós temos vários cânticos do Cordeiro em Apocalipse, temos inclusive o cântico de Moisés, que é justamente celebrando o decreto da redenção, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Então esse é o primeiro motivo, né? Em dias como esse de pandemia, onde estamos tristes, abatidos, é necessário que nos lembremos da salvação em Cristo Jesus. A segunda coisa, irmãos, que é o motivo de nos gloriar, de nos alegrar, é o verso de número 3, quando ele fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Perceba, irmãos, o caráter santificador que as tribulações, as provações, as perseguições têm para a igreja, né? Em dias como esse, tão difíceis, é necessário nós lembrarmos que em todo tempo, em toda situação, há um fim glorioso, que é a própria glória de Deus, e há um fim proveitoso, que é o aprendizado da igreja. São dias que nós temos que tirar um aprendizado, de sermos crentes melhores, de darmos mais importância para o culto solene, para o culto doméstico, para a leitura bíblica. Então nós temos vários desafios, pensar mais no próximo, nós temos aí vários desafios nesses dias que nós temos vivido, em dias tão complicados, mas onde nós precisamos lembrar que Deus ele sempre está trabalhando os nossos corações. Tudo isso que temos passado produzirá em nós perseverança, experiência e esperança. Tiago 1 diz a mesma coisa, que nós temos que ter por motivo de alegria, ou passarmos por várias provações, sabendo que a provação nos aperfeiçoa. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz a mesma coisa. Efésios capítulo 4 diz a mesma coisa, Hebreus capítulo 12 diz a mesma coisa, que essas situações moldam a igreja. E eu poderia aqui citar vários textos, como por exemplo 2 Coríntios capítulo 4, o capítulo todo, nós vamos ver essa temática sendo tratada. Então é fundamental, irmãos, termos isso em vista. Nós devemos nos gloriar pelos momentos de dificuldade, porque é Deus de forma muito graciosa tratando as nossas vidas. E por fim, para encerrar, o verso de número 2 diz: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, justamente deixando claro que a volta de Cristo, a glorificação da igreja, é também motivo de alegria. Não apenas nos alegramos pela redenção, não apenas nos alegramos pela santificação, mas nos alegramos também com a consumação de todas as coisas, que Romanos 8 dirá que é o momento que todos nós almejamos, a revelação dos filhos de Deus, a criação anseia por isso e devemos também ansiar. Como jovens presbiterianos, então, tenhamos esses motivos de alegria, sermos alegres pela salvação em Cristo Jesus, sermos alegres pela santificação, onde Deus nos molda segundo a sua vontade, para vivermos para Ele, pois dele somos, e também a terceiro motivo, que é a glorificação. Um dia Cristo voltará
para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe todos os jovens presbiterianos, nos abençoe nesse dia e que possamos em tudo e em todas as coisas glorificar ao nosso Deus. Deus abençoe e um ótimo dia.